E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, auxiliando a educação. Sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula no nosso canal. Então, vamos para a videoaula de hoje. Na nossa videoaula de hoje, teremos Ciências nono ano, capítulo 10, Genética e Hereditariedade, parte 1. Este conteúdo você encontra das páginas 202 a 206 do seu livro didático. As habilidades estudadas nesse conteúdo são as habilidades no nono ano de Ciências 08 e 09. Então, vamos para os tópicos dessa primeira parte do capítulo 10. No primeiro tópico do capítulo 10, temos aí Mendel e as ervilhas, características hereditárias em ervilhas. O monge Gregor Mendel veio no mosteiro da cidade europeia, que hoje se chama Brno, pertence à República Tcheca. Ele realizou experimentos com uma determinada espécie de ervilha, certo? Então, vamos ver aqui, basicamente, resumir o que é que ele propôs com esses experimentos dessa espécie de ervilha, ok? Então, ele percebeu, né, que essas plantas apresentavam variações, por exemplo, a altura da planta, a forma da semente, a cor da semente, a forma dos frutos, a cor dos frutos, a cor das folhas, das flores, né, a posição das folhas do caule, ou seja, a cada geração, a cada combinação surgia características diferentes na cor, na altura, no formato, no tamanho, certo? De partes do mesmo grupo, né, de ervilhas, ok? Em seus experimentos, Mendel cortava a ponta dos estames das flores, todas as flores de uma planta. Então, vou baixar aqui mais um pouquinho para você ver, certo? Então, nós temos aqui o estame, essa parte laranjinha, que seria a representação da parte masculina da flor, certo? E o carpelo, certo? Seria a parte feminina, aqui afastando as pétalas, ok? Ele cortava o estame, que é a parte masculina, o que impedia a autopolinização, ou seja, que a planta fosse polinizada por grãos de pólen produzido por ela mesma. Ou seja, aquele indivíduo mesmo, aquela flor, produz o masculino e o feminino. Ou seja, os dois juntos ali, ela se autofecunda. Ela mistura os gametas masculinos e femininos. Então, o que é que ele fazia? Ele cortava o estame, que é a parte masculina, para que não acontecesse a autofecundação, certo? Você vai acompanhando aqui nas imagenzinhas 1, 2, 3, 4 e 5, ok? A intenção era realizar cruzamentos controlados entre indivíduos diferentes, entre diferentes indivíduos, ou seja, não vou deixar a carga da natureza, eu vou tirar este estame daqui e vou colocar em outro indivíduo diferente, certo? Não vou fazer a autopolinização, os dois juntos lá. Ele tirou o masculino e fez a polinização em outro indivíduo diferente, certo? Para isso, ele transferia grãos de pólen de outra planta escolhida por ele para os carpelos daquela que teve os estames cortados, ou seja, tirava o pólen de um tipo B e levava lá para o tipo A que ele cortou, certo? Fazer esse cruzamento, ok? Procedendo dessa maneira, Mendel sabia que indivíduos haviam sido cruzados, ou seja, ele pegando as espécies, anotando essas espécies, ele sabia que indivíduo cruzou com que indivíduo, certo? Para dar essas características diferentes, ok? Beleza? Em suas anotações, as características desses indivíduos eram feitas. Ele cultivava novas plantas de ervilha nascidas das sementes geradas nos cruzamentos que ele fazia e, posteriormente, comparava as características dos descendentes com as características dos pais. Professor, resumo aqui que eu estou meio confuso. Ele tirava, pegando aqui a nossa imagem, na flor das ervilhas, né?
você tem o estame, que é o masculino, e o carpelo, que é o feminino. Então a própria flor se autopoliniza. Ela mesma mistura o masculino com o feminino. Para evitar a autopolinização, Mendel tirava o estame, que é o masculino, e colocava em outro tipo de ervilha, certo? Que também já tinha tirado o seu próprio estame, ou seja, ele misturava o masculino de um tipo com o feminino de outro. E depois pegava os indivíduos que eram os descendentes desse cruzamento e comparava com os seus pais, certo? Beleza? Então, acompanhando a figura do seu livro, as figuras A e B da página seguinte mostram alguns dos muitos resultados interessantes obtidos por Mendel, ok? Olha só. Então, nós tivemos aqui a geração parental. Por exemplo, uma característica, uma planta alta cruzada com a planta baixa. Ele tirou o estame masculino de uma, botou na outra e vice-versa. Primeira geração, ou seja, os indivíduos que nasceram imediatamente desse cruzamento de uma planta alta com uma planta baixa. A primeira geração, todos os indivíduos foram altos. Aí o que é que ele continuou fazendo? Agora eu vou pegar essa primeira geração e vou fazer o cruzamento, mesmo procedimento, pegando o masculino de um e colocando em outro. Na segunda geração, 75% dos indivíduos que nasceram era alta e 25% era baixa. Olha, já surgiu aqui uma diferença. Então, recapitulando, na geração parental, ele pegou uma característica. Aqui você tem várias experiências que ele fez. Por exemplo, nós temos a lisa com a rugosa, né? A cor da semente, a semente amarela ou semente verde. A cor da flor, a flor pode ser vermelha, a flor pode ser branca. Ou seja, ele foi fazendo experiências com várias situações diferentes. Isso aqui é apenas uma, certo? No item A, alto com baixo, trocando, certo? Não havendo autopolinização, a primeira geração todo mundo foi alto. Peguei a primeira geração e cruzei entre si. 75% foi alto e 25% foi baixo. Olha, já surgiu indivíduos baixos. Já aqui na representação B, ele pegou, por exemplo, plantas vermelhas, flores vermelhas, cruzou com plantas de flores brancas. Então, essa é a geração parental. Eu misturei planta de flor vermelha com planta de flor branca. Primeira geração, os filhos direto. Todas as plantas foram vermelhas. Todos os seus descendentes foram vermelhos. Agora eu peguei dois de seus descendentes vermelhos e fiz a troca novamente. 75% dos netos, né, seguindo a segunda geração, 75% dos indivíduos nasceu com a flor vermelha e 25% nasceu com a flor branca, ok? Então esses estudos aqui foram o passo inicial para o estudo da genética, ok? Então basicamente foi isso que a gente falou até passando da página 204, esse comecinho da 205, certo? E vamos aqui, descendentes herdam genes. Os trabalhos de Mendel levaram à conclusão de que as características hereditárias dos pais não são simplesmente misturadas pela natureza para originar filhos com características intermediárias. A hereditariedade está relacionada a unidades fornecidas por ambos os pais a cada um de seus descendentes. Então, na verdade, o que ele quer dizer aqui é que não há uma mistura de características, mas sim uma característica que prevalece sobre as outras, como é o caso, indivíduos altos com indivíduos baixos. A primeira geração todo mundo nasceu alto, mas quando eu peguei dessa primeira geração e cruzei, 75, 3/4 nasceu alto e 1/4 nasceu baixo. De cada 4 plantas, 3 eram altas e 1 era baixa na segunda geração, ok? Essas unidades transferidas dos pais para os filhos são atualmente denominadas de genes,
certo? Então não há uma mistura, mas um gene que prevalece sobre o outro na hora de dar a característica, aquela característica no descendente. E sabe que estão localizados nos cromossomos. Então os genes estão localizados em uma parte chamada cromossomos. Os genes compõem o material genético os genes compõem o material genético existente nas células, relacionando as chamadas características hereditárias ou características genéticas. São eles que levam essas características. Os genes são responsáveis por condições necessárias para o funcionamento do metabolismo celular e para o desenvolvimento das características de um organismo. Fatores ambientais também interferem no desenvolvimento. Frio, calor, altitude, umidade também interferem no desenvolvimento de novos indivíduos. E muitas vezes pode até mesmo modificar as características de um organismo. Aquele organismo vivia em planícies, né, mas agora com o passar das eras, né, as planícies foram dando lugares a árvores cada vez mais altas. Então, ou o indivíduo começa a aparecer a característica diferente, né, para poder se adaptar, ou ele vai ser extinto. Tópico 2, material genético. Cromossomos são estruturas presentes nas células e que contêm informações genéticas referentes ao indivíduo. Nas células procariontes, por exemplo, de bactérias, o cromossomo, geralmente só é um, encontra-se disperso no citoplasma. O cromossomo fica solto dentro do citoplasma, a parte líquida desta única célula. Já nas células eucarióticas, por exemplo, nas células de animais, plantas, fungos, protistas, os cromossomos encontram-se dispersos na região contida pela membrana do núcleo, certo? Cada cromossomo é formado por um longo e finíssimo fio da substância química designada como ácido desoxirribonucleico, o nosso famoso DNA, que a sigla é ADN, ácido desoxirribonucleico. Mas aí, traduzido para o nosso português, virou DNA, certo? Esses fios de DNA são tão finos que, mesmo com poderosos microscópios, é muito difícil distinguir o emaranhado formado por eles. Durante a divisão celular, contudo, o fio de cada cromossomo se enrola ao redor de si mesmo e forma uma estrutura condensada, uma espécie de novelo que pode ser vista ao microscópio. Genes, então você vai acompanhando aqui pelas ilustrações aqui embaixo, certo? Os genes são trechos desses longos fios formados por cromossomos. Então, cromossomos são longos fios, pedaços desses cromossomos são os genes. Nos genes estão registrados por meio de um código químico todas as informações para produzir substância necessária ao funcionamento da célula. Os genes desempenham um papel fundamental no funcionamento da célula durante toda a vida do organismo, desde o instante em que ele é concebido até o último momento de vida. As informações genéticas influenciam o metabolismo celular e as características hereditárias. Todas as informações genéticas que você recebeu de sua mãe e de seu pai estão registradas em cerca de 30 mil genes. Todas as informações vindas do seu pai e da sua mãe estão contidos em cerca de 30 mil genes que formam os cromossomos. Nos genes de cada célula estão codificadas informações que influenciam, por exemplo, a cor dos olhos, a cor do cabelo, formato do nariz, tamanho da orelha, o tipo sanguíneo e inúmeras outras características, ok? Esse foi o nosso conteúdo de hoje, ok? Vamos lá para a nossa atividade. Na atividade do capítulo 10, Genética e Hereditariedade, onde abordamos Mendel e suas experiências com as ervilhas, e material genético, falamos de cromossomos e genes, nas páginas 202 a 206, na primeira, com base no que foi apresentado nessas páginas 202 a 204, 206, descreva como os experimentos de Gregor Mendel concluíram
sobre as chamadas características hereditárias, ok? Então, você vai fazer um resumo de como esses experimentos de Gregor Mendel concluíram, o que é que eles concluíram sobre as chamadas características hereditárias. Então, se você der uma lidazinha e pegar o que a gente explicou aqui, você vai resumir o que é que ele conseguiu apresentar sobre as características hereditárias com esses experimentos de ervilhas. 2. O que são chamados genes e onde eles estão localizados? Duas perguntas. Então você tem duas respostas, ok? O que são chamados cromossomos? Descreva onde podemos encontrar os cromossomos nas células procarióticas e eucarióticas, ok? O que significa a sigla DNA? E 6. O que são chamados genes? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Deixa aí o seu joinha se você gostou do nosso conteúdo. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Ative o sininho das notificações para ficar sempre antenado com nossas videoaulas e lives, ok? Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.